Plutão, que durante tanto tempo foi um mistério, finalmente foi revelado. E suas imagens impressionantes abalaram a ciência. Cada lugar era diferente do outro, e isso nos deixou perplexos. Vulcões de gelo, geleiras de fluxo rápido e cordilheiras tão grandes quanto as montanhas rochosas. Nós pensávamos que Plutão seria estéril e tedioso. Nós estávamos completamente enganados. Foi realmente fantástico, mas é claro que tudo que é novo é incrível, mas eu não fazia ideia de que Plutão era tão complexo. Em 2015, Plutão nos mostrou seu coração. Mas será que seus maiores segredos estão no subsolo? Será que o minúsculo Plutão, a 6 bilhões de quilômetros do Sol, abriga formas de vida alienígena? Como funciona o universo? A história secreta de Plutão. Há mais de 40 anos, sondas robóticas equipadas com instrumentos científicos vêm formando um álbum de fotos de família do nosso sistema solar. E esses retratos em close nos ensinaram praticamente tudo o que sabemos sobre os nossos parentes cósmicos mais próximos. A ciência planetária nos ensina que você precisa ir lá para enxergar as coisas em detalhes e fazer as grandes descobertas. Mas até recentemente, um astro havia escapado dos nossos olhos robóticos. O planeta anão Plutão. Plutão era o planeta mais distante do nosso sistema, até que os astrônomos descobriram muitos outros objetos gelados orbitando ao lado dele. E em 2006, o pobre Plutão foi rebaixado. Plutão é tão minúsculo e está tão distante, cerca de 6 bilhões de quilômetros do Sol, que os nossos melhores telescópios só conseguem captar uma mancha indistinta. As melhores imagens que tínhamos de Plutão eram do telescópio espacial Hubble. E o Hubble só conseguia captar imagens de Plutão com uns 20 pixels. Nós sabíamos que havia áreas claras e escuras, mas não sabíamos o que eram. A visão não era nada clara. Essa imagem indefinida era tudo o que tínhamos para descobrir como era Plutão. Nós sabíamos que ele tinha gelo de nitrogênio, que ele tinha uma lua e outras coisas mais. Mas nós precisávamos ir lá porque ele está tão distante, quase 6 bilhões de quilômetros. Nós tínhamos que ir lá para entendê-lo. No verão de 2015, a sonda New Horizons da NASA se aproximou de Plutão, fazendo as primeiras imagens nítidas desse mundo misterioso. Muitos cientistas esperavam encontrar um mundo morto semelhante à nossa Lua. Mas, em vez disso, as fotografias revelaram um mundo com uma enorme diversidade geológica. Altas cordilheiras, geleiras sinuosas e vastas planícies sem crateras. Tudo sugerindo atividades geológicas recentes. Parecia que Plutão estava vivo. Quando nós vimos as primeiras fotos em alta resolução que revelaram Plutão em toda a sua glória e complexidade, foi um momento de muita emoção para todos nós da equipe. De repente nós vimos aquela imagem incrível, com montanhas, montes estranhos, planícies lisas e nenhuma cratera naquela imagem em particular, mostrando que se tratava de uma região geológica jovem. Algumas características reveladas pela sonda New Horizons não tinham uma explicação simples. Entre as mais desconcertantes, um par de montes na superfície de Plutão, cada um com uma enorme depressão no centro. Esses montes se pareciam muito com vulcões jovens. Mas como isso seria possível numa superfície planetária feita na maior parte de gelo? Bom, se você visse alguma coisa assim na Terra, você diria, é um vulcão. Se você visse em Marte, diria, é um vulcão. Mas se você vê em Plutão, você pensa, o que é isso? Não há nada que possa criar um vulcão em Plutão, até onde nós sabemos. Então, o que são essas coisas? Os montes misteriosos em Plutão são enormes, com mais de 150 quilômetros de diâmetro e cerca de 5 de altura. Para entender essas formações estranhas, os cientistas procuraram características semelhantes aqui na Terra.
Geólogos planetários como Jane Hadepa os chamam de vulcões escudo. Estamos indo a um vulcão que se chama Skjaldbreiddur, que significa escudo largo em islandês. De certa forma, vamos pousar num exemplo clássico de vulcão escudo. Vulcões escudos são formados por longas erupções de lava fluida e dizem que eles lembram a forma de um escudo de guerra caído no chão. Este entrou em erupção há apenas 9.000 anos. Dá para ver a gigantesca cratera daqui, a cratera de Cume, que é típica dos vulcões escudo. E é bem fundo aqui, mais fundo do que eu esperava. Esse é um vulcão bem jovem, então dá para ver a cratera claramente. E nós vemos muito bem as crateras de Cume nos escudos de Plutão, e por isso nós achamos que eles podem ser vulcões escudo por causa do formato largo e da cratera de Cume como este aqui. Não é incomum encontrar vulcões escudo em outros planetas. Marte, como a Terra, é composto na maior parte por rochas e possui o gigantesco vulcão Monte Olimpo, criado por vastas erupções de lava quente há milhões de anos. Mas lava é rocha derretida, e isso é curioso, porque Plutão é pequeno demais e está longe demais do Sol para ter qualquer coisa derretida. Se suas enormes elevações são mesmo vulcânicas, elas devem ter sido feitas por algo bem diferente de lava. Jane Hadepa acredita que a cor clara dos misteriosos montes de Plutão oferece uma pista importante. Para um vulcão adquirir esse formato, são necessárias centenas ou milhares de erupções no decorrer do tempo. Elas irrompem das fissuras e escorrem pela superfície e vão se acumulando uma em cima da outra. E continuam a escorrer, criando um escudo largo com o tempo. A mesma coisa ocorreu em Plutão, só que a lava que irrompeu lá é bem diferente desta aqui. Ela não é de cor escura, não é feita de basalto, mas é sim feita de gelo. Diferentemente da Terra, Plutão possui uma superfície de nitrogênio congelado sobre uma camada de rocha e gelo. Parte desse gelo pode estar derretendo e formando jorros explosivos de neve liquefeita que chega até a superfície de Plutão, exatamente como a lava rochosa quente faz na Terra. A neve derretida se congela rapidamente na superfície, formando largos escudos de gelo, iguais aos escudos rochosos que encontramos na Terra e em Marte. Se a água sob a superfície puder ser derretida por algo, por uma energia, ela pode jorrar para a superfície e fluir, como a lava faz aqui na Terra. Então, em vez de vulcões, como temos aqui, você tem os criovulcões, vulcões frios, nesses objetos mais distantes. Nós temos uma visão míope do universo, como se tudo tivesse que ser como aqui. Aqui na Terra, os vulcões são quentes. Mas em Plutão, os vulcões são frios, não quentes. Mas talvez a coisa mais animadora sobre os vulcões de Plutão seja que eles não têm crateras de impacto, o que significa que o gelo aquecido e derretido que formou seus vulcões deve ter escoado deles muito recentemente. Essas formações são muito recentes. O que acontece é que Plutão está ativo hoje. Não houve tempo para que o bombardeio de cometas tivesse um impacto em Plutão, se acumulando e criando um registro de crateras na superfície. Plutão está ativo hoje. Esta é a manchete. O nosso sistema solar apresenta as marcas de um passado violento. Crateras de impacto marcam a superfície de planetas rochosos e de luas como a nossa. Porém, na Terra, essas cicatrizes de guerra são apagadas pela lava, pela água e pelo vento. Se você olhar a Lua agora e daqui a 1000 anos, ela não estará muito diferente. Mas se você olhar a Terra agora e esperar 1 hora, nós temos as intempéries, os vulcões, há lagos que surgem e somem. Os oceanos sobem e descem e assim por milhões de anos. Então, como tem toda essa atividade geológica, nós dizemos que a Terra é um mundo vivo. Os cientistas imaginavam que Plutão teria muitas crateras, um mundo geologicamente morto semelhante à nossa Lua. Mas quando a sonda New Horizons o sobrevoou em 2015, ela revelou uma planície de gelo em forma de coração que parecia muito mais jovem do que o resto do planeta. A área foi batizada de Planície Sputnik e não havia cratera alguma em sua parte ocidental.
De todas as imagens que nós recebemos, a do coração na planície Sputnik foi a mais surpreendente, a mais interessante. A que nos fez dizer, olha só aquilo. A ampla e descolorida superfície da planície Sputnik dá uma pista sobre a inesperada atividade de Plutão, porque ela se parece com as geleiras encontradas aqui na Terra. Não existe uma cratera sequer naquela superfície, e isso obviamente indica que ele é jovem. As estimativas são de 10 milhões de anos, desde que o material foi se movendo e chegou até lá. Isso não é nada em termos geológicos. Deve haver alguma coisa atuando ativamente naquela superfície, para ela ser tão plana. Algo está aplanando regularmente a superfície da planície Sputnik. Mas o quê? Os cientistas podem excluir os criovulcões, porque eles criam montanhas, não planícies. Então, o que pode ser? As primeiras pistas surgiram com linhas pálidas e sinuosas que parecem desembocar no extremo norte da planície. Essas linhas tortuosas se parecem com os rios de gelo que fluem de geleiras montanhosas aqui na Terra. Aqui nós estamos vendo uma enorme geleira que jorra pelo vale e desemboca num lago glacial. Uma das primeiras coisas que nós notamos ao ver as imagens em close da New Horizons foi não só aquela enorme região que é como uma geleira plana, mas também minúsculas redes de afluentes até a geleira. Como as geleiras de vale, como essa aqui, que desembocam nas geleiras continentais bem maiores. O gelo deve se formar nas montanhas de Plutão e fluir para a planície Sputnik, assim como as geleiras de descarga fluem do topo das montanhas aqui na Terra. Mas em Plutão é frio demais para que o gelo flua. Então as descargas que chegam à planície Sputnik devem ser de um gelo muito diferente. As geleiras devem ser formadas por algo como nitrogênio. Bom, o nitrogênio compõe a maior parte da nossa atmosfera e é um gás aqui. Mas naquela temperatura ele se solidifica e vira gelo. Uma geladeira de nitrogênio. Em Plutão, o gelo de nitrogênio tem a textura da pasta de dente e flui de montanhas feitas de gelo de água. Essas geleiras estão fluindo e, além disso, não há crateras lá. Então elas são ativas, são jovens e estão fluindo neste exato momento. Hoje nós acreditamos que a planície Sputnik seja uma enorme bacia cheia de nitrogênio congelado, alimentada pelas geleiras montanhosas ao norte. Esse fluxo constante de nitrogênio fresco explica por que as bordas da bacia são tão planas. Mas e quanto às regiões que ficam além do fluxo glacial? Outra coisa deve estar varrendo, apagando as crateras no meio da bacia. Jane Radebach acredita que o estranho padrão na superfície da planície Sputnik indica uma possibilidade surpreendente. A superfície de Plutão pode estar fervendo. Bem-vindos à planície Sputnik. Não, sério, a paisagem deve ser assim na superfície de Plutão. Vocês podem ver uma vasta geleira plana ali atrás, que se estende até onde a vista alcança e depois dela uma cordilheira. Quando analisamos a superfície da planície Sputnik, notamos que há células espalhadas regularmente e elas são meio redondas no meio. E se afilam nas extremidades e elas têm a aparência de algo formado por convecção. Pense numa panela de mingau. Quando ele começa a ferver, ele sobe até a superfície e depois desce novamente pelas laterais numa convecção constante. O gelo de nitrogênio na planície Sputnik pode estar fervendo como uma panela de mingau, mas tão lentamente que a superfície fervente parece estar congelada. Um processo semelhante, mas muito mais rápido, cria padrões de patchwork nos lagos de lava mais ativos da Terra. Bolhas de lava se erguem, formando células circulares na superfície. E a lava mais fria afunda, deslizando pelas fendas abertas pelas bolhas mais quentes de rocha derretida. Quando olhamos para a superfície da planície Sputnik, o que nós vemos é basicamente um lago de lava em câmera lenta. Tem matéria subindo, transbordando e descendo de novo quando esfria. E se pudéssemos acelerar em alguns milhares de anos, nós veríamos células individuais por toda a superfície, fervendo, se agitando, do nitrogênio em convecção.
Os cientistas esperam que um lugar tão ativo quanto a planície Sputnik tenha uma aparência imaculada e clara. Mas a sonda New Horizons encontrou manchas escuras espalhadas pela superfície. Algumas dessas manchas escuras são enormes, do tamanho de montanhas, e parecem estar presas nas fendas entre as células de convecção. Mas o que elas podem ser? Jenny Radeba encontra uma pista nas planícies glaciais brancas da Islândia. Aqui tem uma coisa que eu gostaria de ver de perto. Vejam que é uma espécie de rocha escura. Aqui, no meio da geleira, bem no meio dela. Esse material é feito de cinzas da erupção do Eyjafjallajökull, que aconteceu anos atrás, e ela se concentrou aqui pelo movimento da geleira, juntando as cinzas e depositando aqui. É um pouco o que está acontecendo em Plutão. Em Plutão, as manchas escuras são enormes aglomerados de gelo de água que se acumularam na superfície da planície Sputnik como cortiça, porque a água de gelo tem menor densidade do que o nitrogênio sólido. Mas de onde vieram esses enormes pedaços de gelo? A resposta mais provável: das geleiras de fluxo rápido de Plutão. São blocos enormes separados de montanhas de gelo de água que se desprenderam das laterais da geleira e foram trazidos para cá, transportados para outros locais na geleira onde ficaram presos. E ficaram presos pelas células de convecção, deslizando dentro da geleira de nitrogênio. Então esses blocos estão presos quase como abelhas, presos e deslizando na geleira de nitrogênio. Se parece muito com isso aqui, é bem legal. Eu penso que você precisa analisar e ver como isso é fantástico. A temperatura chega a 240 graus negativos e as coisas estão se agitando e se movendo, a geologia está se transformando. Mas lembre-se que não é preciso muita energia para fazer algo tão frio quanto o nitrogênio fluir. Geleiras, cordilheiras e possíveis vulcões são evidências de uma geologia ativa impelida pelo calor. Mas os cientistas estão perplexos com a origem desse calor. Plutão é pequeno demais para ter retido o calor de sua violenta formação há mais de 4 bilhões de anos. E ele está tão longe do Sol que a luz solar quase não tem nenhum impacto sobre ele. Faltam uns 20 minutos para o dia raiar. E a luz que estamos vendo é exatamente igual à que nós veríamos na superfície de Plutão ao meio-dia, quando a luz solar atinge o seu ápice sobre a superfície. E como Plutão recebe tão pouca luz do Sol, a sua superfície é gelada, chegando a menos 240 graus Celsius. Um mundo minúsculo, tão longe do Sol, recebendo tão pouca luz solar, nós nunca imaginaríamos que fosse um mundo ativo. Se o calor que impulsiona a dinâmica geologia de Plutão não vem da luz solar, ela deve vir de baixo. Mas de onde? A melhor teoria é que Plutão possui um profundo oceano subterrâneo de água líquida. E esse oceano, de alguma forma, leva calor à superfície. Há boas evidências circunstanciais de que Plutão tem um enorme oceano de água em seu interior. E, com o tempo, quando o planeta esfriou, a água deve ter congelado. E quando a água congela, ela libera uma forma de energia chamada de calor latente. E essa liberação de energia do oceano congelado pode muito bem ser o que impulsiona boa parte da geologia de Plutão. Mas a água congelada pode deixar um planeta mais quente? Parece loucura, mas Jenny Radeba demonstrará essa estranha peculiaridade da física com um banho de gelo que representa a crosta superior de Plutão e um copo de água quente representando o oceano líquido em seu interior. A princípio, o banho de gelo faz com que a temperatura da água caia. Mas assim que a água congela, acontece algo impressionante com a temperatura dentro do copo. A temperatura sobe. Ela está a -1, então vai começar a congelar. E eu vou dar uma mãozinha para ver se ela começa a congelar.
Vamos lá, só vamos mexer um pouquinho. Olha aqui. Agora está completamente congelada e a temperatura está subindo bem rápido, segundos após o congelamento. Vejam como ela subiu. Estava 1 grau negativo e agora está 3 graus positivos, segundos depois que a água congelou. Pode parecer um contrassenso, mas a água, ao se congelar, libera energia para o ambiente em volta. Toda aquela energia cinética, o movimento das moléculas de água no estado líquido, precisa ser liberado para que as moléculas de água formem uma estrutura cristalina sólida. Essa energia liberada é chamada de calor latente da fusão. Ela aquece o que está em sua volta conforme a água vira gelo. É assim que os cientistas imaginam que o calor latente de um oceano subterrâneo esteja impulsionando o vulcanismo de Plutão. As camadas mais externas do oceano interno se congelam, onde a água líquida se encontra com o extrato congelado e duro acima. Esse congelamento libera calor latente, que então sobe pela crosta de Plutão, gerando a geologia ativa de sua superfície. Pode parecer que só um pouquinho de calor é formado nesse congelamento, mas toda uma camada de oceano se congelando contra a crosta de gelo, isso é uma quantidade enorme de calor. Talvez ele faça surgir criovulcões gerados simplesmente pelo calor do congelamento em partes do oceano de água líquida. É incrível. Incrivelmente, apenas alguns graus de calor liberados pelo oceano de Plutão podem ser o suficiente para impulsionar a superfície dinâmica do planeta, criando cordilheiras, impelindo vulcões de água e fazendo com que geleiras de nitrogênio escoem pelas encostas geladas. Nós humanos somos dogmáticos, vivemos nesse planeta quente, mas se descermos alguns quilômetros na superfície da Terra, a rocha lá é quase derretida. Ela é incrivelmente quente. Então pensamos que é necessário um calor imenso para gerar vulcões, geysers, placas tectônicas e tal. Mas não é bem assim. Ocorre que é preciso muita energia para que a rocha derreta. Mas o gelo não precisa dessa energia toda, então em Plutão, se algo consegue criar calor, ainda que só um pouquinho, fazendo esse gelo de água derreter, isso pode gerar o mesmo tipo de geologia de superfície que temos aqui na Terra. E se a nossa galáxia é repleta de mundos congelados como Plutão, o universo então se torna bem mais interessante. Então, talvez a maioria dos mundos da galáxia seja de mundos frios e talvez a maior parte do vulcanismo na galáxia seja do tipo de vulcanismo frio que vemos em Plutão. E Plutão vai acabar mudando a forma como nós vemos todos os planetas sólidos, porque ele ainda está vivo, mas não deveria. A sonda New Horizons nos mostrou que há calor e água líquida em Plutão. E esse simples fato faz surgir uma possibilidade espantosa. Será que Plutão, a 6 bilhões de quilômetros do Sol, poderia abrigar seres vivos? Em toda a vastidão do espaço, nós só conhecemos um planeta onde existe vida. O nosso planeta, a Terra. Na Terra, nós temos todos os ingredientes necessários para a vida, claro. Nós estamos aqui e esses 3 ingredientes são uma fonte de energia. Água líquida e moléculas orgânicas, moléculas à base de carbono. Nós pensávamos que a Terra fosse o único mundo com os 3 ingredientes. Mas quando sondas robóticas visitaram Júpiter e Saturno, elas encontraram inúmeras luas ativas com oceanos subterrâneos aquecidos por fontes hidrotermais. E esses mundos também parecem possuir os ingredientes químicos básicos para que a vida possa surgir. Então, se a lua de Júpiter, Europa, e a lua de Saturno, Encélado, são consideradas possíveis refúgios para a vida, por que os oceanos subterrâneos de Plutão também não poderiam ser? Bom, nós achamos que há água líquida em Plutão e isso é uma fonte de energia. Será que ele tem aquele terceiro ingrediente? E se tiver, seria tão bizarro imaginar que a vida poderia surgir em Plutão?
O terceiro ingrediente é a química orgânica. As moléculas à base de carbono que constroem o mecanismo da vida. Surpreendentemente, os astrônomos acreditam que esses elementos químicos complexos podem se formar espontaneamente no frio do espaço. Basta haver gases simples à base de carbono e uma fonte de energia, geralmente a luz. Coisas como dióxido de carbono, monóxido de carbono, a palavra carbono sendo essencial nesse contexto. Moléculas de amônia que possuem nitrogênio e hidrogênio, o metano que possui o carbono e hidrogênio. Se você quebrar esses componentes, eles nem precisam existir como átomos de carbono individuais ou átomos de nitrogênio ou oxigênio. Eles acabam se reagrupando com o tempo e quando fazem isso, eles tendem a se reagrupar em unidades mais complexas do que eram antes. Os astrônomos estão perplexos com a quantidade de química orgânica ativa encontrada no universo. Vastas nuvens de gases em espaços interestelares estão repletas de moléculas orgânicas complexas. E a atmosfera de muitos planetas no nosso próprio sistema solar é composta de química complexa à base de carbono. O laboratório natural mais ativo que nós conhecemos para esse tipo de química orgânica é a atmosfera da lua gigante de Saturno, Titã. A lua Titã tem uma atmosfera bastante densa, mais do que a da Terra. E ela é cercada por uma névoa, e essa névoa é feita basicamente de moléculas orgânicas, que são criadas a partir dos elementos mais básicos que foram atingidos pela luz ultravioleta e se uniram para gerar os compostos orgânicos mais complexos. A atmosfera de Titã é repleta de gases simples: metano, monóxido de carbono e amônia. E quando a luz solar atinge as nuvens de Titã, esses gases se unem, formando moléculas orgânicas complexas que ficam suspensas na atmosfera, formando camadas de névoa densa. Os cientistas chamam essas moléculas orgânicas que ocorrem naturalmente de tolinas. É um termo genérico, ele engloba qualquer molécula orgânica complexa de coloração avermelhada que se forma a partir da quebra e da combinação de moléculas mais simples. Essas moléculas orgânicas, as tolinas, são mais ou menos como pecinhas de Lego formando a vida. Na Terra, elementos químicos semelhantes às tolinas formam o mecanismo das células, o DNA, e as proteínas que fazem a vida existir. Se como Titã, Plutão tiver uma atmosfera rica em carbono, será que ele também poderia produzir tolinas e logo gerar vida? Quando a New Horizons passou por Plutão em 2015, a espaçonave virou para fazer uma imagem do planeta anão iluminado por trás pelo Sol. Os cientistas esperavam captar a névoa inconfundível da química orgânica ativa. O resultado foi bem mais espetacular do que eu imaginava. Nós vimos uma atmosfera claramente, um lindo anel azul de gás nitrogênio em volta de Plutão, exatamente como vemos na Terra. Essas lindas camadas de névoa azul são fábricas químicas produzindo tolinas, moléculas orgânicas complexas, a partir de elementos mais simples na atmosfera de Plutão. O monóxido de carbono, o metano, o nitrogênio, tudo que existe na atmosfera de Plutão está sendo quebrado pela luz do Sol e sendo recombinado nessas névoas e sendo recombinado em moléculas orgânicas maravilhosas. Na Lua Titã, tolinas recém-produzidas caem pela atmosfera até a superfície, criando um tapete grosso marrom alaranjado de substâncias orgânicas. Os cientistas esperavam ver algo semelhante acontecendo em Plutão. Mas antes precisavam esperar que a New Horizons enviasse as primeiras imagens coloridas do planeta anão. Nós estávamos recebendo várias fotos em preto e branco de Plutão e eu estava ansioso para ver as coloridas. E quando elas finalmente chegaram e eu vi aquelas formações marrons, vermelhas e laranjas na superfície, a primeira coisa que eu pensei foi, minha nossa, química orgânica. Tem áreas em que a superfície é de um marrom avermelhado quase rosa. E quando você vê essas cores, imediatamente pensa em elementos orgânicos. E é exatamente isso. Neve orgânica cor-de-rosa. A vida conforme a conhecemos não poderia existir na superfície de Plutão. Ela é fria demais. Mas se as tolinas estão sendo levadas para as entranhas do planeta, elas podem estar sendo transportadas para áreas onde o gelo derrete e vira água líquida.
E talvez seja possível que a evolução química dessas moléculas orgânicas simples continue lá, impelida pelo fraco calor de Plutão. E talvez, e apenas talvez, o mecanismo para a vida simples possa se formar nos oceanos sob a superfície de Plutão, como provavelmente aconteceu nos oceanos profundos da Terra há 4 bilhões de anos. Eu fico intrigado com a possibilidade de que a esfera de vida em torno do nosso Sol possa se estender bem mais do que sonhávamos algum dia ser possível. Então, será que pode haver vida em Plutão ou sob a superfície de Plutão? Eu não poderia dizer que não neste momento. É uma possibilidade intrigante. Se pode haver vida em Plutão? Eu acho que não. Mas é a minha opinião pessoal. Quer saber? Você pode pegar farinha, manteiga, ovos e chocolate, chocalhar tudo e jogar no forno. E pode não sair um bolo, pode sair uma coisa disforme, uma porcaria. Enquanto os cientistas discutem a possibilidade de haver vida a 6 bilhões de quilômetros do Sol, a sonda New Horizons concentra sua atenção nas minúsculas luas de Plutão. Os cientistas da missão sabiam que Plutão provavelmente tinha 5 luas em sua órbita, mas ninguém poderia prever o quanto essas luas seriam estranhas. Há séculos, os nossos telescópios varrem os céus e já observaram muitos astros num sistema solar tão rico em planetas como Marte, Vênus, Júpiter, nomes conhecidos desde a antiguidade. Então, as sondas robóticas descobriram algo novo. Luas, centenas delas, e cada uma com uma história para contar. Júpiter possui mais de 60. Um desses mundos do tamanho de um planeta cospe fogo. Outro é coberto de gelo. Saturno tem ainda mais companheiras, luas e incontáveis mini-luas. Quando a New Horizons chegou a Plutão, os cientistas prenderam a respiração, ansiosos para saber como eram as luas do planeta anão. Nós não sabíamos nada sobre elas. Então, tudo, literalmente, que descobríssemos sobre essas luas seria uma novidade, seria uma surpresa. 3 anos antes da New Horizons chegar a Plutão, o telescópio espacial Hubble captou imagens de 5 luas orbitando o planeta anão. Uma lua enorme chamada Caronte e 4 outras companheiras de gelo bem menores. A New Horizons foi reprogramada para estudar esses mundos e descobrir outras luas pequenas demais para que o Hubble conseguisse captá-las. Antes de observarmos o planeta, decidimos perguntar às pessoas quantas luas a mais iríamos encontrar. Teve gente que chutou dezenas, outros chutaram até mais. E um membro da nossa equipe disse 0. E eu lembro de falar para ele, você quer apostar? Eu aposto um jantar que encontraremos pelo menos uma. Alan Stern perdeu a aposta. A New Horizons confirmou apenas as luas que o Hubble havia visto. Mas as luas de Plutão se revelaram realmente incríveis. A enorme Caronte foi revelada, além de Stygia, Nix, Cérbero e Hydra, 4 minúsculas luas de gelo, todas com cerca de 40 quilômetros de diâmetro e diferentes de qualquer lua que os astrônomos já tinham visto. Esses objetos giram muito mais rápido do que nós esperávamos. E não é só isso. Em vez de terem os polos alinhados com o Plutão, eles giram deste lado. Então, eles fazem assim. Um comportamento completamente louco que a gente não esperava. Para entender essas órbitas malucas, os cientistas procuraram pistas na história primitiva da Terra. Nos primórdios, na formação do cinturão de Kuiper, esses corpos de gelo colidiam uns com os outros. E, como aconteceu aqui no planeta Terra, quando um protoplaneta do tamanho de Marte colidiu com a Terra, formando o nosso sistema Terra-Lua, isso provavelmente também ocorreu com Plutão. Plutão provavelmente sofreu um impacto gigantesco em sua juventude, e suas luas são os resquícios desta enorme colisão. A gigantesca Caronte tem uma órbita próxima a Plutão. E mais externamente, 4 minúsculas luas começaram a orbitar os 2 corpos, como estilhaços orbitando uma pedra de gelo.
As primeiras imagens da enorme Caronte mostram um mundo estéril e cinzento, cheio de cicatrizes do seu passado violento. Uma delas é gigantesca. Ela parece quase dividir a Lua ao meio. Caronte é horrível. A primeira coisa que eu pensei quando vi as imagens em alta resolução que recebemos foi: essa é a Lua de Frankenstein. Parece que alguém pegou um martelo e uma talhadeira, quebrou tudo em pedaços e depois colou tudo de novo. Existe uma ruptura surpreendentemente parecida com a de Caronte na Terra. Agora nós estamos sobrevoando uma fenda gigante na crosta terrestre que passa por aqui e dá pra ver bem atrás de mim. E essa fenda vai daqui e ela entra pela água e continua do hemisfério norte, avançando por metade da Terra, chegando até a Antártida. Essa rachadura gigante foi formada quando a crosta foi literalmente aberta pelo magma que subiu, abrindo espaço pela crosta. Nós vimos a mesma coisa na Lua Caronte. Há uma fenda enorme cortando ela ao meio. Tem 1.600 quilômetros de extensão e mais de 3 de profundidade. É mais funda do que o Grand Canyon. Só que essa fenda foi criada por um processo completamente diferente. Ela é linda, olha só. Mas o que tem o poder de partir ao meio uma lua do tamanho de Caronte? Na Terra devastada e gelada do sistema solar exterior, os cientistas ficam com apenas uma opção: a água. Há 4 bilhões de anos, Caronte tinha um oceano líquido interno, como Plutão tem hoje. Mas como Caronte é menor, ela esfriou mais rápido. O oceano inteiro virou gelo e a pobre Lua não suportou a pressão. Se você colocar uma lata de refrigerante dentro do freezer, quando a água do refrigerante congelar, ela vai se expandir. Mas o metal da lata não pode expandir. E o que acontece é que vai haver mais e mais estresse, mais e mais pressão, até ela se romper. Ela vai se abrir e o líquido vai vazar. O que acontece é que esses sistemas de cânions e falhas pelo equador de Caronte, eles representam o último suspiro de atividade geológica, quando ela expeliu suas entranhas, congelando por dentro e se transformou num mundo totalmente morto. Então foi o último suspiro da Caronte, digamos. E a calota polar manchada de vermelho de Caronte também chamou a atenção dos cientistas na missão. Eles a batizaram de Mordor. E esse terreno árido e manchado de vermelho representa talvez o maior desafio para a equipe. De todas as coisas surpreendentes em Caronte, e a lista é grande, provavelmente a mais incrível é Mordor. Eu adoro isso. Trata-se do Polo Norte de Caronte e, por algum motivo, ele é vermelho e é coberto por alguma substância vermelha. Nós achamos que provavelmente é uma tolina, uma molécula orgânica complexa. Mordor parece estar coberto de tolinas. Mas como? O mundo congelado não possui os ingredientes nem atmosfera para criar moléculas orgânicas complexas. As tolinas já devem chegar prontas a Caronte. Mas de onde? A única explicação lógica é que elas sejam de Plutão a quase 20.000 quilômetros de distância. Como elas são criadas em Plutão e chegam a Caronte, ninguém sabe ao certo. Mas a ideia é que as tolinas são feitas na atmosfera de Plutão e transferidas viajando pelo espaço até serem depositadas no Polo Norte de Caronte. Como isso funciona? Eu acho que ninguém entende isso. E isso é legal, porque ainda há muitos mistérios e muitos estudos a serem feitos, mesmo com todos os dados que nós temos. Ainda há muitas questões a serem respondidas. Mas agora nós já fazemos uma ideia de como Plutão funciona, o que permite que os cientistas imaginem o futuro desse mundo congelado. Incrivelmente, Plutão pode estar prestes a acordar de um sono profundo. Em 2015, uma pequena sonda robótica passou por Plutão e produziu várias imagens em alta resolução do planeta que deixaram o mundo boquiaberto. Geleiras,
planícies lisas e jovens e até a possibilidade de criovulcões ativos. Mas, a princípio, muitas imagens pareciam impossíveis. Antes da New Horizons, se perguntassem o que pensávamos de Plutão, nós diríamos, bom, deve ser um mundo escuro e árido, morto e tedioso. Mas estávamos errados. Quando nós observamos totalmente novo, vimos coisas que a princípio foram difíceis de explicar. Parecia haver umas depressões e canais que pareciam lagos ou até pequenos rios. Plutão parece um mundo ativo que se congelou. Parece que lá existem lagos, parece haver líquidos que fluíram isso tudo no passado, mas não parece que estejam ativos agora. Essas formações supostamente feitas por líquido fluindo que vemos na superfície de Plutão, elas nos sugerem que houve outros processos climáticos que realmente teriam tornado a superfície do planeta apta a ter líquido e que esse líquido não se evaporava instantaneamente no espaço. E o que é que poderia ser? Essas formações foram feitas pelo nitrogênio. E embora hoje estejam congeladas, elas parecem ter sido líquidas no passado geológico recente. Mas como? Plutão é frio demais e sua atmosfera é rarefeita demais para ter líquido em sua superfície. No nível muito difícil de ter líquido. Tudo parece querer ser sólido ou gás. Você precisa ter as condições ideais para ter essa fase líquida da matéria. Então, mesmo algo como o nitrogênio, você não tem só que aumentar a temperatura para aquecer o nitrogênio, como também precisa ter pressão atmosférica. É preciso ter uma atmosfera mais densa para manter o nitrogênio líquido na superfície. Os cientistas deduzem que no último milhão de anos, Plutão deve ter ficado mais quente, evaporando geleiras e enchendo a atmosfera de nitrogênio. Mas o que pode ter causado uma mudança climática tão extrema? Os cientistas primeiro analisaram a órbita alongada de Plutão ao redor do Sol. Uma vez a cada 248 anos terrestres, a órbita elíptica leva Plutão para mais perto do Sol. Mas esse breve aquecimento não é suficiente para tornar a atmosfera do planeta mais densa. Quando ele se aproxima do Sol, ele vai cada vez mais rápido. E quando se afasta do Sol, ele vai bem mais devagar. Então, em Plutão, o verão é bem mais curto do que o inverno. Mas de tempos em tempos, metade de Plutão tem um super verão, graças à inclinação instável do planeta anão. Nós sabemos, pela forma como os polos norte e sul de Plutão oscilam com o tempo até esse ápice, que o padrão giratório desse planeta não é tão estável quanto o da Terra. O nosso planeta tem uma oscilação de 23,5 graus e ele permanece assim durante milênios. Já Plutão é muito menos estável e os seus polos se deslocam com o tempo. E uma vez a cada milhão de anos, Plutão vira completamente de lado, expondo o hemisfério norte à luz solar constante durante a sua passagem perto do Sol. E o calor dessa mudança orbital transforma a superfície do planeta. Imagine Plutão se aquecendo. A atmosfera se adensa e o planeta é coberto de nuvens. Um vento morno varre as planícies e as geleiras do planeta começam a derreter. Como um animal saindo da hibernação, Plutão volta a viver. É como se ele passasse por essas mudanças periódicas, ficando frio e quente no passado e talvez no novo futuro. Será que Plutão terá líquido em sua superfície, mesmo que temporariamente? O que isso significaria? Como ficaria a aparência dele? Daqui a 800 mil anos, Plutão acordará mais uma vez. Ele se inclinará completamente e receberá a luz do Sol no hemisfério norte. Se tiver alguém lá, poderá ouvir o som do nitrogênio escorrendo das montanhas. Nós começaremos a ver rios de nitrogênio fluindo. Nós poderemos ficar à beira de um lago de nitrogênio. Haverá neve rosa com moléculas orgânicas chovendo sobre nós. Seria um mundo realmente mágico. O legado da sonda New Horizons vai além de uma nova imagem de Plutão. Ela mudou a forma como nós vemos os mundos congelados em nossa galáxia.
e as possibilidades que esses mundos distantes oferecem. Isso nos mostrou que há boas condições para a vida surgir na galáxia. Uma grande variedade de mundos. Se você imaginar um mundo, ele provavelmente existe em algum lugar do espaço. Foi essa lição que Plutão nos deu. Ele nos mostrou que as coisas podem ser bem mais interessantes no universo do que podemos imaginar. Plutão me inspirou muito. Ele mostrou como nós podemos nos enganar. Nós achávamos que sabíamos como Plutão seria e ele é completamente diferente. Como cientista, você pensa, o que mais nós vamos descobrir? No mínimo, Plutão nos ensinou isso. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.